Olha, eu comecei, na verdade, no cenário de esportes como streamer. Então, eu comecei a fazer lives no momento em que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida, porque a minha formação é direito, eu advogava, e eu trabalhava também no serviço público municipal lá na minha cidade, né? Eu era concursada lá. Só que eu tava muito feliz com os meus 2 trabalhos. Tava muito feliz, eu não tava me sentindo realizada, eu tava assim, sabe, indo trabalhar, por Deus, assim, arrastada. Ah, você tava E, tipo, infeliz com eu tava muito infeliz tá. com os meus trabalhos, muito infeliz, muito insatisfeita. E aí, assim, eu queria, sei lá, mudar, porém, você não pode simplesmente quitar do seu trabalho que você não gosta mais. Você tem as contas pra pagar, né? Se nem A vida de partida adulto, online a assim. gente faz isso, né? Imagina o trabalho. Então, a vida adulta não funciona assim. A gente traça um plano, não tá funcionando, a gente vai levando enquanto esse plano vai sendo executado e depois a gente vê o que acontece, né? E nessa época eu tava muito infeliz com os meus trabalhos, eu já tava pensando em, enfim, alguma outra alternativa. E aí eu comecei a fazer lives, né? O meu marido, na época, ele falou assim, pô, você gosta muito de jogar, você joga todo dia. Você é casada? Sim. Né? Legal. E aí ele falou assim, começa a fazer live. Eu falei assim, cara, e se eu não gostar de fazer? Eu não sei fazer live, eu não sei falar com as pessoas. Tipo, mas eu não vou falar com as pessoas, eu vou falar com o PC, cara, é pior ainda. Como assim? E aí ele falou assim, cara, mas faz. Se você não gostar, você para. Tá tudo justo. bem, né? E aí eu comecei a fazer, comecei a gostar. E eu falei assim, cara, eu acho que tem um caminho aqui. Algo que tá me satisfazendo. Então, no meu pouco tempo que eu tinha diariamente, eu comecei a estudar sobre, enfim, quaisquer coisas que me ajudassem a ser uma streamer melhor. E aí, pouco tempo depois que eu comecei a fazer stream, assim, uns meses depois, sei lá, uns 3, 4 meses, eu conheci a Wakanda, que eu não fazia a menor ideia que eles existiam, e eles já existiam há, sei lá, pelo menos 1 ou 2 anos antes. Essa época que você tá falando 2020, 2019, 2020, mais ou menos. Ah, é recente, Bem então. recente, né? Recente. E aí, foi 2020 isso. Foi 2020 que foi a época que eu comecei a streamar. Então, mais ou menos em abril, eu conheci o Wakanda. Eu mandei uma mensagem pra eles. Nossa, eu queria muito fazer parte. Eu vi o projeto de vocês, eu achei incrível. Só que eu tô começando agora, eu não tenho números nem nada. E eu fui muito bem recebida pela Wakanda, sabe? E... Quem que te recebeu lá na Wakanda? na época, quem me recebeu foi... Quem me respondeu foi a Mari, que era uma das administradoras lá. E depois que eu entrei no grupo, o Thales, que é o idealizador... A Wakanda, ela é do Gaules, não é? Não. Não? Quem que é? O Gaules, ele fazia o quê? Então, o Gaules, ele chegou a gankar algumas pessoas da Wakanda. Isso, é verdade. Ele gankava e dava número, né? Isso aí. Isso, perfeito. Ele tinha essa parceria. Tinha a questão do gank do Gaules, mas o Thales, que fazia stream de RP, ele que é o idealizador. E a Wakanda é uma comunidade para criadores de conteúdo preto. Então, quando eu entrei na Wakanda, eu tinha muito pouco conhecimento da minha própria racialidade, sabe? E conhecendo outras pessoas iguais a mim e conversando e, enfim, conhecendo, eu comecei a me enxergar de uma outra forma. Então, foi um processo de autoconhecimento, sabe, muito, muito importante pra mim. O que mudou, assim, em você, pra você, etc? Porque eu conheço, assim, a história de pessoas negras que, de repente, a pessoa, ela é negra e foi adotada por uma família branca. Então, ela vive todo o entorno daquela família branca, né? E aí, eu conheço pessoas que depois que fazem parte de algum movimento, elas começam a, de repente, aceitar mais o estilo do cabelo, elas se mudam. Pronto, eu acho que você tocou em algumas situações. A minha família, pelos 2 lados, tanto a minha mãe quanto o meu pai são negros. E eles sempre, obviamente, falaram sobre dificuldades, como as pessoas poderiam me tratar na rua diferente por causa da minha cor. Enfim, isso sempre foi conversado desde criança. Acho que é uma conversa que todo pai de uma criança negra, toda mãe de uma criança negra, ela vai ter com essa criança, porque... Infelizmente, ela não pode deixar que a criança descubra por si só que ela tá sendo maltratada só porque ela é preta, né? Então, é meio que um preparo que que as famílias acabam tendo com as crianças. E meus pais sempre conversaram sobre isso comigo.
sobre eu sempre tratar as pessoas com respeito e com educação, mas que nem todas as pessoas fariam isso comigo por causa da cor da minha pele. Isso daí sempre foi... E assim, na minha cabeça, obviamente, eu absorvi informação, mas na minha cabeça não fazia sentido. Eu falei assim, cara, mas por quê? Não é todo mundo igual? Assim, então, assim, na minha cabeça de criança era muito diferente, era meio estranho observar essas coisas. E aí, partia desde... E, assim, obviamente que ao longo da minha vida eu fui sofrendo várias questões de racismo na escola, na época que eu fazia esporte. Tem alguma, assim, que te marcou? Cara, tem várias, né? Mas... Sei lá, já teve... Eu lembro que tinha uma menina na escola que, às vezes, ela me xingava porque eu tirava nota boa, porque era CDF. Era CDF, né? Então, meio que era sempre um mantra, assim, da minha mãe, sabe? Estude pra você ser a melhor da turma, para as pessoas te respeitarem. Era meio isso e, por exemplo, era algo que eu pensava que era coisa da minha mãe, mas depois que eu comecei a conversar com várias pessoas da Wakanda, praticamente todas aí as meio mães... que tudo fez sentido, Todas né? as mães falavam isso. Do tipo, você precisa ser a melhor pra que eles te enxerguem e te respeitem. Pra que não tenham motivos pra falar... Tipo, você respeito, ser né, um ser cara? humano não suficiente. Exato. E, obviamente, pra mim aquilo era muito injusto. Do tipo, por que eu preciso ter esse peso, essa responsabilidade? Por que eu preciso essa ter carga? Eu sou isso só uma pra ser criança, respeito, tá ligado? Eu sou só uma criança. Pra que eu quero ser a melhor? Eu não quero ser a melhor da turma. Eu só quero estudar e tal, brincar e é isso. Eu não quero mais coisas. Mas, enfim, não era o que o mundo queria pra mim, né? Então, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu sempre tirava boas notas. E tinha uma menina que ela me xingava porque eu tirava boa nota. Você acha que ela fazia isso com outras pessoas? Não, só com você. Ela só fazia isso comigo. E aí... E era xingamento, assim, tipo, racista mesmo. Palavras... às vezes ela só, sabe, falava palavrão e tal, que ela não entendia porque que eu tirava nota boa. E eu falava assim, cara, eu estudo. É só isso. Sabe, eu só sou uma pessoa disciplinada. Estamos sabe? aqui nas mesmas condições, eu estudo. Exatamente, e é isso. Você não, e é isso. E, pô, cara, isso era muito chato. E nessa época da Wakanda, quando eu comecei a conversar com as pessoas e a minha visão de mundo foi abrindo. E aí, uma vez eu lembro que perguntaram, quantas pessoas... Eu sempre estudei em escola particular. E aí uma vez perguntaram, quantas pessoas pretas tinham na sua sala? E aí eu comecei a lembrar na minha escola. Sei lá, na minha sala era eu e mais 2 meninas. Depois teve uma série que entrou mais um menino, que também era muito... A galera batia, assim, não fisicamente, mas ele era muito isolado, assim. E eu achava péssimo, eu tentava fazer amizade com ele, mas ele já era muito retraidinho. E, cara, era bizarro, assim, porque quando eu paro pra lembrar, assim, na minha escola, eu não sei se tinha 20 pessoas. Não, eu lembrando, assim, quando eu estudava na escola pública, eu tive 2 momentos na escola particular e pública. Cara, a escola pública, ok, tinha mais. Eu tinha umas 4 ou 5 pessoas na minha sala, mas na escola particular era 1. Era, assim, olhando com a visão de hoje, era como se fosse, assim, meio que a cota negra da sala, mas não uma pessoa que... E sabe, quando você olha pra trás e você percebe isso, aí você fica assim, cara, muita coisa faz sentido agora. Uhum.